oitavo, tudo bem? Então vamos lá para a nossa terceira aula, elementos climáticos e fatores climáticos. Então a continuação do nosso capítulo 4, na última aula a gente tinha trabalhado um pouquinho sobre clima, tempo e também caracterizado as 4 estações do ano no nosso país. Bom, vejam bem então aqui, a professora colocou novamente a importância de vocês saberem a diferença entre tempo e clima. Então vocês conseguem acompanhar no nosso gráfico. Tempo é o estado momentâneo em determinado local. Então ele é muito variável, por isso que a gente tem a previsão do tempo diária e muitas vezes há a necessidade de se fazer previsão do tempo várias vezes ao dia. Por quê? Porque pode sofrer muitas mudanças, principalmente hoje em dia, na relação que a gente tem com todas as mudanças climáticas e todos os problemas ambientais favorecendo isso. Clima já é um estudo que no mínimo 30 anos para analisar qual é o clima de uma região. Então, o clima é a média das condições meteorológicas, como temperatura, vento, precipitações. Tem que também se colocar em conta o tipo de vegetação, o tipo de relevo, se é próximo ou não de mares, oceanos e assim por diante. Então, há uma definição muito clara que a gente nunca pode esquecer entre clima e tempo, porque a gente vê muitas das pessoas falando como se fossem sinônimos e na realidade não são. Bom, aí a gente tem aí a influência tanto no clima e quanto no tempo do que nós chamamos de elementos climáticos e fatores climáticos. É importante que a gente defina e a gente saiba quais são esses elementos e quais são esses fatores. Bom, os elementos climáticos são as características que acontecem naquela região que vão afetar diretamente o nosso clima. Eu coloquei aqui os 4 principais. Então, o que nós temos aqui? O primeiro, radiação solar. Então, é a energia emitida pelo Sol, onde a gente sabe que aproximadamente 70% dessa energia a Terra absorve e os 30% ela acaba o quê? Refletindo e devolvendo. E quem executa essa função principal, quem vai fazer essa barreira, é a camada de ozônio que nós já tínhamos discutido muito, principalmente nos anos anteriores, a importância dessa camada e o efeito que ela vem sofrendo. Mas, claro que a radiação solar é um dos elementos climáticos mais importantes com interferência do clima na região. O segundo, relacionado com o primeiro, é a temperatura, ou seja, a absorção, a intensidade de calor naquela determinada região. Por que a professora fala em determinada região? Porque nós temos aí vários outros fatores, inclusive condições geográficas, que vão alterar diretamente na intensidade da radiação solar, na possibilidade de mais chuvas ou não. Então, tudo isso é uma alteração climática. Terceiro, umidade relativa do ar. O que é essa umidade relativa? É a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera e que diretamente relaciona-se ao clima. Da onde que vem essa umidade? Essa umidade ela vem principalmente da evaporação de rios, lagos, oceanos e também da transpiração dos seres vivos, inclusive da nossa. Então, de certa forma, nós contribuímos para esse ciclo que forma a umidade do ar. A umidade do ar ela está diretamente relacionada também com a nossa saúde, porque ela tem uma porcentagem ideal por região. Então, se tiver pouca umidade ou uma umidade em excesso, vai favorecer o aparecimento de algumas doenças respiratórias, alérgicas, e aqui também está muito relacionado com a época do ano, ou seja, com a estação do ano, se é verão, primavera, há uma alteração nisso também. E por fim, 4 elementos climáticos tão importantes quanto os outros é o que nós chamamos de pressão atmosférica. A professora colocou aqui que é o peso do ar sobre a superfície. Então é
vai depender essa pressão atmosférica da localidade e ela depende de outros fatores que vão se associar, como altitude, latitude e temperatura. Então vejam que esses 4 elementos eles estão interligados entre si. Bom, então nós já falamos sobre os elementos climáticos, agora nós vamos para os fatores climáticos. O que muda aqui? Aqui entra as condições geográficas da região. Então nós já tínhamos falado antes sobre os elementos climáticos, agora os tipos principais, os 4 principais fatores que alteram a questão do clima em uma região. Vamos começar com a questão da localização, que é o que a gente pode chamar de continentalidade ou maritimidade. O que isso significa? A proximidade ou distância entre continente e se aproxima de mar ou algum oceano. Então, de uma forma direta, a questão da quantidade de água, temperatura, pressão atmosférica vai estar relacionada primeiramente com a sua localização. É claro que uma região muito distante do mar, do oceano, vai ter um clima totalmente diferente da região litorânea. Então isso daí é o primeiro fator. Acompanhando o segundo, também relacionado com os tipos de correntes marítimas. O que são correntes marítimas? É o deslocamento da água nos mares que depende de 2 fatores principais. Um natural, que é o movimento da Terra, a rotação, que a gente viu que ele, fora a sua reflexão entre dia e noite, ele também interfere na questão do clima, da localidade, do eixo da Terra, e também com relação aos ventos. E aí a gente tem 2 tipos de correntes. Correntes quentes e correntes frias, que vão interferir diretamente na quantidade do ar e na qualidade, se é um ar quente ou ar frio, e também vai afetar na temperatura. Altitude e latitude são 2 tipos de fatores também importantes que vai interferir no clima de acordo com a localização. O que é altitude? A altitude é uma posição vertical de qualquer ponto em relação ao mar. Então, o que nós temos aqui? Fator importante e que também está relacionado com a sua localização. E a latitude, ela divide-se, ela baseia-se praticamente com qualquer ponto em relação à linha do Equador, que é uma linha imaginária que divide o planeta Terra em 2 hemisférios, norte e sul. E aí, é claro, nós já tínhamos também, inclusive, quando a aula passada a gente tinha caracterizado as estações do ano, nós vimos que as regiões próximas à linha do Equador são mais quentes e as mais afastadas, os polos, são mais frios. Então, aqui é um fator geográfico que também vai interferir diretamente no nosso clima. Então, vejam bem, o que vocês não podem confundir? Diferença entre os elementos climáticos e os fatores climáticos. Nós colocamos aqui, inicialmente, uma leitura, a professora sempre marca com vocês a leitura complementar da aula, que aí com isso vocês complementam e fixam o conteúdo. Além disso, nós temos aqui, a partir dessa leitura, vocês vão fazer uma atividade no caderno. Qual é? Sobre as zonas climáticas. De acordo com esse 4º fator aqui, nós temos zonas climáticas diferentes por região. Então, vocês vão novamente, de acordo com essa leitura, no caderno, vão definir quais são as principais zonas climáticas. E aí, depois que vocês fizerem no caderno, vocês vão mandar para o professor, naquele lá, ou no mural, ou então alguns estão preferindo mandar por e-mail, a professora corrige e responde para vocês. Ainda no decorrer da semana vamos ter outros recados no mural, então muito importante que vocês fiquem atentos aos nossos recados e até a próxima aula.